Bom, a primeira pergunta é: como a empresa ganha dinheiro? Como a Vale ganha dinheiro? Bom, é muito simples. Ela é uma empresa produtora de commodities. Ela produz várias commodities, mas o grosso do resultado, 90% ou mais do resultado da empresa, vem de minério de ferro. O que é minério de ferro? Minério de ferro é um minério, né? Tá na natureza ali. E se você botar num altoforno junto com carvão, né? Ou seja, você vai aquecer aquele negócio, o que vai virar? Vai virar aço. Aço é usado para quê? Na construção civil, para fazer carro, fazer geladeira, fazer um monte de coisa vai aço, né? É muito difícil imaginar a vida em sociedade sem aço. E é assim que ela ganha dinheiro. Ela vende minério de ferro. O que acontece? A Vale tem algumas das jazidas de minério de ferro mais competitivas do mundo em termos de qualidade do minério de ferro, ou seja, o grau de pureza do minério de ferro e também de custo, né? Ou seja, ela gasta menos do que outras empresas para produzir a mesma tonelada de minério de ferro. Portanto, ela tem maiores margens. É assim que ela ganha dinheiro. Obviamente que o minério de ferro é uma commodity muito volátil, né? Tem altos e baixos, e isso se reflete também no resultado da Vale. Por mais que ela seja competitiva, ela sofre se o minério de ferro cair de preço. Não tem jeito. Hoje o preço do minério, no momento que eu gravo, está num patamar bom. Pode ser que no futuro caia, tá? Mas hoje está muito bom e é assim que a Vale ganha dinheiro, sendo bastante competitiva na produção de minério de ferro. 15% de yield, esse dividendo de Vale é sustentável? Provavelmente não, tá? Isso não significa que essa distribuição seja, vamos dizer assim, não tem um lastro em lucro. Realmente a Vale lucrou muito nos últimos 12, 18 meses. O preço do minério de ferro explodiu, né? Como várias outras commodities, foi lá para cima. E a receita da Vale foi junto, né? Subiu bastante. E quando a receita sobe, o custo não cresce tanto, o que acontece? O lucro explode. Foi o que aconteceu com o lucro da Vale, né? A Vale apresentou um lucro inimaginável ano passado, né? Eu acho que isso é muito bom para o Brasil, porque você está exportando minério de ferro e está trazendo divisas internacionais para o Brasil. Eu diria que se não fosse a Vale e outras produtoras de commodities, né, provavelmente o dólar estaria muito mais alto do que está hoje, né? Se você se incomoda com o dólar a 5, se não existisse a Vale, se o Brasil não exportasse minério de ferro ou soja, provavelmente o dólar estaria no outro patamar, mais para cima ainda, tá, pessoal? Então a gente tem que ser grato às empresas que exportam no Brasil, são elas que trazem dólares para o nosso país. Esses 15% de yield que ela pagou nos últimos 12 meses derivam de um lucro muito alto, um lucro que ainda deve ser alto em 2022, mas que provavelmente ao longo do tempo tende a cair, porque vai ter novas ofertas de minério de ferro no mercado. Quando vem uma nova oferta de minério de ferro, provavelmente o preço cai. O preço caindo, ela não vai conseguir dar o mesmo lucro e, por consequência disso, não vai conseguir distribuir o mesmo tanto que distribui hoje. Então, eu acho que esses 15 tendem a se manter durante um tempo, mas a tendência ao longo do tempo é que caiam. É a melhor empresa de minério de ferro? Bom, se a Vale é a melhor empresa de minério de ferro do Brasil, com certeza, né? Não tem outra... Ah, não, até tem a CSN Mineração, que é uma boa empresa também, mas nem se compara com a Vale. A Vale é uma empresa com um histórico de décadas, uma empresa que produz muito mais, né? Produz muito mais que a CSN Mineração. Então, do Brasil, a Vale é a melhor empresa. E no resto do mundo tem outras empresas competitivas também, né? A Rio Tinto é uma excelente empresa, a BHP. A BHP até tem uma diversificação maior, né? Produz não só minério de ferro como outras commodities. A Rio Tinto, que é uma empresa que opera majoritariamente lá na Austrália, é uma empresa boa também. É um minério de ferro que não tem uma qualidade tão boa quanto as novas jazidas da Vale, porém tem uma vantagem de proximidade com o principal mercado consumidor, né? A Austrália fica mais próxima que o Brasil da China, que é hoje o grande consumidor de minério de ferro. Então a Vale tem mais qualidade que a Rio Tinto, por outro lado a Rio Tinto tem uma proximidade maior com a China, então ela ganha no custo de frete, né? Então eu diria que essas duas são as duas melhores empresas. Gosto das duas, teria ações das duas, mas prefiro a Vale por ser brasileira, tá bom? A Vale se beneficia de alguma forma da alta do petróleo? Cara, eu acho que não existe muita correlação entre o petróleo e o que a Vale vai lucrar. Eu diria que é marginalmente negativo, tá bom? Por quê? Porque os grandes produtores de minério de ferro hoje no mundo são, ou grandes exportadores, é o Brasil e a Austrália. E a Austrália, ela está mais próxima da China, né? O Brasil está mais longe. Então, o preço do combustível, não vou dizer só gasolina, tá? Seria mais o combustível náutico. Ele aumentando faz com que aqueles produtores que têm uma distância maior da China percam competitividade. Por outro lado, o preço de minério de ferro tem subido, então uma coisa meio mais do que compensa a outra. Eu não acho que é uma preocupação para a Vale o preço de combustíveis nesse instante, mas eu diria que a alta
do combustível é marginalmente pior para a Vale do que é para empresas como a Rio Tinto, que eu falei anteriormente, que tem uma vantagem de custo de frete muito maior do que a Vale, tá bom? Então eu diria que é marginalmente negativo. É o fim do mundo? Não, mas eu acredito que não é bom. A empresa tende a aumentar os dividendos? Bom, se a Vale tende a aumentar os dividendos, isso é uma consequência de duas coisas, né? Preços e volumes de minério de ferro. A Vale tem um guidance de aumento de volume, isso é positivo, né? O volume de produção da Vale deve crescer ao longo dos próximos anos. O problema é o preço é uma incógnita. Eu acredito que uma coisa tende a compensar a outra, né? Os preços tendem a cair um pouco ao longo do tempo, porém o volume vai crescer ao longo do tempo. Então eu diria que os dividendos tendem a longo prazo a não crescer muito e também a não cair muito. O volume vai crescer, os preços hoje estão um pouco acima da média histórica. Eu acredito que conforme o mercado tenha um equilíbrio maior de oferta e demanda, os preços tendam a cair, os preços de minério de ferro tendem a cair e com isso o volume cresce, o preço cai, fica elas por elas e os dividendos tendem a ficar num patamar bom, talvez um pouco abaixo do que hoje, mas bom, tá bom? Eu não acho que a Vale é um case de crescimento de dividendos, mas pô, ela pagou 15% de dividendo no passado, deve pagar 15% esse ano, ainda é um dividendo bastante generoso, né? Querer mais que isso, querer 15% mais crescimento talvez seja um pouco de ambição demais. É uma excelente empresa que cometeu erros no passado, mas tem trabalhado para corrigir. Empresa com balanço sólido, margens muito boas, resultados muito bons, muito competitiva, reservas infinitas de minério de ferro, tá? A empresa deve ter uns 50 anos de reserva de minério de ferro.